O elemento de morte representa a ideia de que tudo deve ter um fim, e está diretamente relacionado com o tempo e com os momentos vivenciados pelos seres da realidade, geralmente sendo representado por espirais. Esse elemento se manifesta na realidade em forma de lodo. Esse lodo é um líquido preto gelatinoso espesso, que aparenta se mover por conta própria, tendo um odor que lembra uma mistura de cinzas, enxofre e mofo. O comportamento da entidade de morte está ligado diretamente à energia potencial ou entropia. Cada segundo que alguém passa contemplando uma espiral é um segundo em que esse mesmo alguém poderia estar vivenciando outros momentos. Todos esses momentos que poderiam ter acontecido e não aconteceram por conta da morte são denominados energia potencial ou entropia, o que agrada a entidade de morte que se fortalece ao absorver esses momentos que foram roubados. As manifestações desse elemento na realidade geralmente estão ligadas ao medo da morte, a momentos que foram perdidos, às espirais, e a tentativas de dar um corpo físico para a entidade de morte através de experimentos realizados com o uso do lodo. Rituais e poderes paranormais ligados ao elemento de morte estão relacionados à distorção temporal, física ou psicológica e à degradação da matéria orgânica. Os componentes ritualísticos utilizados para canalizar a morte através dos rituais são ossos, dentes, cinzas, lodo, relógios, folhas secas, entre outras coisas que representam a passagem do tempo e degradação orgânica. Por mais que os rituais de morte sejam capazes de reverter ou acelerar o tempo através de suas distorções, nada que foi tocado pela morte volta a ser o que era antes. Indivíduos que possuem afinidade com o elemento de morte podem apresentar as seguintes características: pele acinzentada, cabelos brancos ou pretos, olhos completamente pretos e vazios, faixas marcadas no rosto, sangue escurecido, envelhecimento espontâneo, personalidade fria e apática e desafetação do impacto da morte. Ao transcender e entrar em contato com a entidade de morte, é possível ver uma espiral eterna feita do lodo de morte, que se forma em meio à imensidão do medo. Cada instante nesse lugar é eterno e ao mesmo tempo instantâneo. Essa espiral encara diretamente a alma de quem a observa, ansiando por seus futuros, fazendo aqueles que a encaram perceberem a sua insignificância diante do tempo. As criaturas do elemento de morte têm como principais características personalidade apática, indiferente e cruel, geralmente sendo arrogantes e sofisticadas. Seus movimentos, na maioria das vezes, parecem ser inconstantes e anacrônicos. Tendo uma percepção temporal completamente distorcida, algumas criaturas desse elemento percebem a passagem do tempo na realidade de forma completamente acelerada, enquanto outras percebem o tempo de forma extremamente lenta, como se cada segundo levasse anos. Por estarem ligadas diretamente ao lodo, percebem a realidade através dele, o que faz elas perceberem as coisas através do tempo. Por conta disso, coisas imunes à passagem do tempo fogem da percepção dessas criaturas. O elemento de morte é forte contra o elemento de sangue, pois a distorção temporal da morte arruína a percepção carnal do sangue, e é fraco contra o elemento de energia, pois a transformação da energia sobrecarrega os efeitos da distorção da morte. Esse foi o vídeo, obrigado por assistir até o final e até o próximo.